Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos. Vamos para o 10º mandamento, o 10º artigo da lei de nosso Senhor e Salvador. Estamos na página 650, o artigo 10, o 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertence a teu próximo. Êxodo 20, 17 e Deuteronômio 5, 21. Tu não desejarás para ti a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença a teu próximo. Também Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz: onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Quem tem o catecismo é o número 2634. Já vimos, não é? O 9º mandamento da lei de Deus, estamos no 10º mandamento. Esse mandamento tem 2, 3, 4 incisos, breves incisos, para irmos para a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, que é a oração. Já são 150 aulas de catecismo. Se você quer repostar em alguma rede social, não é? Na sua página do Facebook, se você quer transmitir pelo seu Instagram ou também pelo seu WhatsApp, se você tem um canal no YouTube, então é para evangelização, tá certo? Você pode repostar, você pode evangelizar, usar também na sua comunidade para catequizar, que serve como catequese de batismo, de primeira comunhão, primeira Eucaristia, de crisma e catequese continuada também para adultos. Eu só não gostaria que ganhasse dinheiro com essas aulas. Não, né? O propósito não é para ganhar dinheiro, mas é para evangelizar e catequizar o povo de Deus. Tem algumas páginas que estão repostando no YouTube. Eu fico muito, mas muito contente mesmo, tá certo? Que possa usar essas aulas para crescermos nas virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade e no amor. Vamos lá? Então, o primeiro número deste 10º mandamento, 2534, diz: o 10º mandamento descobre ou desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos, 1 João, capítulo 2, versículo 16, leva à violência e à injustiça, proibidas pelo 5º preceito, não é? Malaquias, capítulo 22, capítulo 2, versículo 2. A cupidez tem sua origem como a fornicação na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. Sabedoria, capítulo 14, versículo 12. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. Atenção, não é? Este 10º mandamento é importantíssimo, porque, como vimos na introdução, sobretudo neste número 2534, é uma suma e um resumo. Um resumo e uma suma de todos os mandamentos. Leva aos outros mandamentos, não é? Não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo.
Ou seja, por quê? É tão grave assim. E abre janelas e abre portas para, veja, os outros mandamentos. A desobediência dos outros mandamentos. Porque vem do coração. Passa pelos sentidos. Há uma maturação do mau desejo, não é? Da inclinação, da má vontade. É como se você estrategicamente ficasse ruminando o mal a tal ponto de fazê-lo, arquitetando o mal, se preparando interiormente para fazer o mal. E aí vem a inveja, vem o ciúme, vem a ganância, a ambição, não é? Tudo fomentado no coração. Primeiro inciso, a desordem das concupiscências. É o número 2535. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Atenção, o apetite não é a aptidão. Veja, aptidão que você tem, não é? Não. Aqui não está para a questão da vocação, não é? Da profissão. Não. Mas diz aqui, não é? O apetite sensível, ou seja, as paixões que você tem, as inclinações que você tem. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou aquecer-nos quando estamos com frio. Esses são desejos que são bons em si mesmo, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence ou é devido a outra pessoa. Veja, uma coisa é todos nós sensivelmente sentimos frio, nós sentimos fome. Isso está na ordem natural dos desejos da vontade. Outra coisa é, dentro da sua condição, da sua, veja, realidade, né, até mesmo financeira, econômica, você desejar pratos no seu cotidiano que você não tem condições. Não é? E fomenta tanto aquele desejo que parte para a busca, não é? Cobiça tanto que parte para a busca, pelo bem ou pelo mal, não é? Ou seja, você diz que os meios justificam os fins, e não é bem verdade. Isso não é cristão, não é cristã, os meios que justificam os fins. Ter desejo é uma coisa, ser sensível às realidades humanas também é uma coisa, não é? E não ter controle sobre os desejos, sobre essas sensibilidades humanas é outra coisa totalmente desordenada. Então, de forma humana, é preciso ordenarmos. 2536. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Vejam só. E aqui é interessante que nos faz lembrar, não é? Da proposta que Jesus deu àquele jovem rico. Vejam, ele observava, portanto, vivia os 10 mandamentos,
os 10 mandamentos na íntegra, desde o tempo da sua infância, adolescência, né? Portanto, juventude, mas Jesus disse, uma coisa te falta. Vende o que tens e partilha, distribui com os pobres. Veja, Jesus estava pedindo por primeiro que ele corrigisse, não é? A ambição, as cobiças, e que entrasse numa nova dinâmica, que é a dinâmica da santidade. Salvo ele já estava, mas que entrasse numa nova dinâmica, que era a dinâmica da santidade, do desapego, despreendimento, ser livre das coisas, dos bens, das pessoas, de si mesmo, para ser um excelente seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser um discípulo. E aqui o catecismo coloca o Eclesiástico, capítulo 5, versículo 9, não é? Que está para o catecismo, a catequese renovada, número 3, número 10, número 13, não é? Que diz assim, quando a lei nos diz, não cobiçarás, ordena-nos, em outros termos, que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence. Veja só, não é? Por isso que a inveja é colocar o olhar, os olhos naquilo que não nos pertence e começar a cobiçar a tal ponto de dizer, não era para o outro, era para mim. E você vai e toma. Aí vem o roubo, vem o furto. Por isso que este mandamento, 10º mandamento, não cobiçarás, é a suma e o resumo. Inclui todos os outros mandamentos, porque fala e cala o nosso coração. Pois a sede dos bens do próximo, veja, na verdade a sede dos bens do próximo é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Não é? Isso é tão grave que o próprio Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. E coloca o dinheiro como um senhor, coloca o dinheiro como um bem. Ou ama a Deus, ou ama o dinheiro. Não é? Ou adora a Deus, ou adora o dinheiro. Veja, é muito grave esta coisa. Né? Sobretudo numa sociedade do bem-estar, da qualidade de vida, da comodidade, veja, do lazer exacerbado, exagerado, né, do poder financeiro, econômico, né, das propriedades, dentro de uma teologia da prosperidade, que você é muito mais abençoado quando você tem muito mais bens. Quanto mais bens você tem, você é abençoado por Deus. Essa falsa teologia passa para nós. E que não é verdade, não é? O próprio Deus nasceu num casebre, veja, lá nem no casebre, não é? Ele escolheu uma jovenzinha do casebre em Nazaré e passou a sua maior parte da vida, os seus 30 anos, lá naquele casebre, em Nazaré. Mas nasceu no curral, veja, desprovido de tudo. De tudo. Se a gente quer ser verdadeiramente discípulo do Senhor, então tem muita coisa para a gente rever, não é? A gente falta desapegar muita coisa. Mas parece-me que hoje, até pelas redes sociais, quem faz esse tipo de reflexão, esse tipo de meditação, é comunista. A gente logo é taxado de comunista. Quem fala de pobreza, quem fala de marginalizado, quem fala de excluído, quem fala de preconceito, não é? Quem fala de partilha, hoje é tido como comunista, socialista bobo, né? que está contra a igreja, que é herege. Então, vamos pegar os evangelhos e rasgar. Jesus foi o primeiro comunista, então, se for assim. Né? Se a gente olha tudo assim, então Jesus foi o primeiro. Tá certo? E que não é verdade isso. O evangelho é para todos. O evangelho sem ideologia. O evangelho, né, de fato, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Vamos avante. 2537.
Não, não é violar este mandamento, desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e, portanto, que é preciso exortar o mais possível a observância deste preceito. Vamos agora para um texto que é da catequese também, da catequese renovada, que diz assim: são os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias que veem como pesar, que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos que desejam que haja doentes, os legistas que desejam causa e processos importantes e numerosos. Vejam aqui, não é? O catecismo toca em todas as esferas. E a gente está vivendo isso. Veja como é atual, né? No tempo de crise, no tempo que mais 16 mil pessoas estão desempregadas, não é? As coisas aumentam. Aqui no Nordeste a gente chama de bujão, né, de gás. O botijão de gás, veja, o combustível, a gasolina, não é? O grosso, o feijão, o arroz, a carne, tudo aumenta e as pessoas desempregadas. Vejam que parece que quanto menos a sociedade tem dinheiro, né, tanto mais os comerciários e os comerciantes aumentam os seus preços para ganhar. Veja como a catequese, isso é catequese, está no 10º mandamento da lei de Deus, não é? Outra coisa é justamente os médicos desejarem doentes, que as pessoas fiquem doentes para poder ganhar dinheiro, não é? O juiz, o promotor, o advogado desejem réus, pessoas processadas para poder ganhar dinheiro. Enfim, então cada categoria, cada profissão vai desejar, mesmo sendo mal, mas vai desejar o bem para ele, para que ele não fique desempregado. Então, isso é um ato egoísta, não é? É um ato egoísta, nós sabemos disso, e que não visa o bem comum, ou seja, o bem comum de todos. Visa o bem de um pequeno, não é, grupo de privilegiados. 2538. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Veja, banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natan quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha, uma única ovelha que ele tinha, né? Que a gente, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 4, depois versículo 1, depois versículo 4. A inveja pode levar às piores ações, né? O Gênesis, por exemplo, que fala, né, Gênesis 4, 3, 8, que fala que Caim mata Abel, não é? Depois, 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 28. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E aqui tem um texto muito interessante de Santo Agostinho, né, que ele fala da disciplina, a chamada disciplina cristã. Vejam só,
nós nos combatemos mutuamente. E é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras, vai dizer Santo Agostinho, por meio da inveja. Esse texto aqui do 1 Samuel, não é? Que o profeta Natã falando para Davi, veja, do rebanho, um que tem apenas uma ovelha, não é? Foi o soldado dele, não é? Que só tinha uma esposa, E Davi, da janela do seu quarto, olhando a esposa de Urias, o seu melhor soldado, colocou os olhos na mulher, que era formosa, que era bela. No entanto, ele tinha muitas mulheres, esposas e concubinas, mas deixou o seu rebanho para lá, não é? Para pegar apenas uma ovelha de Urias. E é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Vejam, aqui é o conceito de inveja. O que é inveja? Veja, é a tristeza sentida diante do bem do outro, do sucesso do outro. E o desejo, veja, imoderado, compulsivo de se apropriar desse sucesso, não é? Ou dessa felicidade, dessa alegria. Isso é inveja, não é? Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Quando fica só para você, você sente inveja, você tem inveja e fica só para você, é um pecado venial. É pecado, mas venial. Quando você não é, coloca em prática, é pecado mortal. Tá certo? Vamos ver um texto de Santo Agostinho, não é? E que São Gregório Magno, ele repete, diz assim: Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Veja só, eu vou repetir esse texto é fantástico, de Santo Agostinho. Veja o que Santo Agostinho dizia. Aliás, o que ele via na inveja o pecado diabólico por excelência. A inveja. Por quê? Porque é da inveja que nasce o ódio, nasce a maledicência, nasce a calúnia, portanto, a fofoca, não é? A difamação, e também nasce, paralelamente, a alegria causada pela desgraça do próximo. O fofoqueiro, o caluniador, o difamador, o invejoso, ele sente a alegria pela desgraça. E o desprazer, quando ele faz tudo isso, gasta toda a energia, ele sente um desprazer quando o outro não fica desgraçado, né? não cai no chão, ou seja, quando dá errado, certo? Ele sente um desprazer por tudo isso. Vamos para o último número. Eu vou terminar a live e vou começar outra porque a bateria já está no vermelho, tá certo? Para não perder a aula. 2540 diz assim: a inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela mediante a benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Viu? Esse número nos dá chaves de leitura e revela, não é?
Veja, a causa da inveja. A causa da inveja é o orgulho, primeiro. O orgulho é mãe, não é? É mãe de todos os pecados, que é a soberba. E tem um texto aqui maravilhoso, né, de São João Crisóstomo, o padre da igreja. Ele diz assim: querereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos de vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando sua alegria nos méritos dos outros. Veja só, não é? E São João Crisóstomo. E aqui eu vou terminar essa live, né, para colocar o carregador no celular e a gente volta com o segundo inciso, os desejos do Espírito, certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.